Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na lição 2, cujo título é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E o texto áureo: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. E a verdade prática: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. E a leitura bíblica em classe está em Salmo 139, versículo de 1 a 4 e o versículo 13 até o versículo 18. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Há séculos, o relacionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam suficiente resposta para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos resposta sobre nossa constituição e existência. Há se destacar a insuficiência da ciência para explicar plenamente a existência humana. Enfatizar que a Bíblia oferece respostas profundas sobre nossa origem, propósito e identidade. O corpo é obra-prima da criação, tendo como base o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, e também Salmo 139, versículo 14. Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. O corpo humano é complexo, funcional e belo, uma evidência da sabedoria divina. O corpo tem que ser valorizado, pois é criação de Deus, não como objeto de vaidade, mas como um instrumento de louvor. Vemos que o corpo é como templo do Espírito Santo, como base do texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. E entendemos que o corpo não pertence a nós, pois foi comprado por alto preço e deve ser preservado com santidade, evitando vícios, imoralidade e autodestruição. E a palavra-chave: corpo. Vamos para o primeiro tópico: a maravilhosa obra de Deus. E o primeiro subtópico: do pó da terra. Em sua sabedoria, é infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra. Adamã, em Gênesis 2,7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa
e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo ou mais que Deus criou no universo. A criação do ser humano é um ato singular e majestoso. Deus não apenas falou, como fez com os demais elementos da criação. Ele formou o homem com as próprias mãos do pó da terra. E isso revela, primeiro, humildade da origem física. O pó da terra nos lembra que, biologicamente, somos frágeis e finitos. Não há espaço para orgulho ou arrogância. Apesar da simplicidade da matéria, Deus soprou o fôlego de vida, tornando o homem uma alma vivente. Isso nos distingue de toda a criação. O corpo humano não é fruto do acaso, mas de um projeto impessoal e pessoal de Deus. Devemos reconhecer essa dependência de Deus. Somos pó, mas com vida soprada por Ele. O corpo, mesmo sendo terreno, é precioso, porque foi moldado por Deus e habita o Espírito Santo. A verdadeira identidade do ser humano não está na matéria, mas no sopro divino que o anima. Segundo o subtópico, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é autor das vidas de todas as pessoas. Com base no texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo 17, 25, e João, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Aqui nós vemos que a Bíblia apresenta Deus como o único e verdadeiro autor da vida. Isso significa que a vida não surgiu por acaso, nem por processos cegos da natureza. Ela é o resultado direto da vontade e da ação de Deus. Jesus é o agente criador. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Isso inclui o corpo humano, que é a parte da criação. A vida é sagrada, porque vem de Deus. Por isso, é parte da criação. Então, nós vemos aqui, deve ser o quê? Respeitada desde a concepção até a morte natural. A vida é o dom de Deus. Não temos controle sobre o início ou o fim da vida. Ela nos é dada por Deus e devemos viver de forma que glorifique o Criador, cuidando do corpo, da mente e do espírito. A vida como missão. Cada pessoa foi criada com um propósito. O corpo é um instrumento para cumprir esse chamado. A vida humana não é um produto do acaso, mas expressão do amor e da sabedoria de Deus. Então nós vemos aqui que devemos ter em mente que Deus, que é autor da vida, ninguém tem autoridade para desfazer, destruir ou desvalorizar o corpo humano. Devemos ser estimulados a viver com gratidão e reconhecendo que cada batida do coração é sustentada por Deus. Terceiro subtópico, a individualizada formação integral. Vamos estar lendo. Deus forma o espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima do homem e a mulher, macho e fêmea.
As Escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. E esse tópico que acabamos de ler destaca que Deus não apenas criou o ser humano como espécie, mas formou cada pessoa de maneira única e integral. O corpo, alma e espírito. Isso revela a personalização divina. Cada ser humano é formado de maneira singular. Ninguém é cópia ou acaso. Somos obras exclusivas de Deus. Deus não forma apenas o corpo físico, mas também o emocional e intelectual e espiritual. Somos seres completos com identidade e propósito, valor inegociável. A individualidade é prova do cuidado de Deus. Mesmo antes do nascimento, Ele já nos conhecia e planejava nossos dias. Faltando o versículo 16 do texto. Aqui nós vemos que contra a padronização da sociedade. Em um mundo que tenta moldar todo segundo padrões estéticos ou ideológicos, Deus nos chama à autenticidade. Muitos sofrem com baixa autoestima e também, mas a Bíblia afirma que cada pessoa foi tecida pelas mãos do Criador. A favor da vocação e propósito, aqui nós vemos que Deus não cria por acaso. Cada corpo, mente e espírito foi formado com missão específica. A formação integral inclui cuidar da saúde física, emocional e espiritual. Nós vemos aqui que devemos ser estimulados a reconhecer os dons e os talentos como parte da formação divina. Chegamos agora no segundo tópico, o corpo e a glória de Deus. E o primeiro subtópico, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Ainda com base no Salmo 39, versículo 13, nós vemos aqui a imagem do tecer, aqui usado por Davi, é poética e profunda. Ela revela que Deus não apenas criou o ser humano, mas costurou cada detalhe com intenção e carinho, como um artesão que entrelaça fios com precisão e propósito. Na tecelagem divina, cada célula, cada traço genético, cada característica física e emocional foi entrelaçada pelas mãos do Criador. Cuidado íntimo de Deus não terceirizou formação humana. Ele mesmo nos moldou fio por fio e no ventre materno. E nós vemos aqui que somos obra exclusiva, não produto em séries. Isso nos dá identidade, dignidade e propósito. Então nós vemos aqui, ninguém é um erro ou acidente. Todos foram tecidos por Deus com amor.
A autoestima deve ser baseada na verdade bíblica. Somos criação intencional do Senhor e devemos reconhecer e valorizar sua singularidade como parte da obra divina. Segundo subtópico, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda a especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual correta, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Ainda baseado no Salmo 139, versículo 14, este versículo revela a reação natural espiritual do ser humano ao compreender a profundidade da sua criação. Louvor a Deus. Davi não apenas reconhece a complexidade do seu corpo, ele responde com adoração. O reconhecimento da origem e propósito do corpo humano não se limita à ciência, é revelado pela fé e pela Escritura. Quando o crente entende que foi formado de maneira maravilhosa, ele não se vangloria, no caso, ele glorifica a Deus. A consciência da obra divina, minha alma o sabe muito bem, indica que esse entendimento não é superficial, mas profundo e pessoal. Contra aqui a indiferença moderna, muitos vivem sem repetir sobre sua origem e propósito. A Bíblia nos chama a consciência e gratidão, quando a adoração é consciente. Como diz, louvar a Deus não é apenas cantar, é reconhecer e celebrar sua obra em nós. Ao saber que somos maravilhosamente formados, nos fortalece contra a crise de identidade e baixa autoestima. E também somos impactados a repetir como fomos formados e responder com louvor e gratidão. O verdadeiro entendimento da criação humana leva à adoração, não à vaidade. Chegamos ao terceiro tópico, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, corrente do pensamento, como o maniqueísmo, o platonismo e o guidotismo, espalharam a ideia que via a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece, vício, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfie, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidado estético, cosmético e físico em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Com base em 1 Coríntios 6,12 e também em Colossenses 2,23, a Bíblia nos ensina a manter uma visão equilibrada sobre o corpo humano. Dois extremos perigosos devem ser evitados: o ascetismo, que é a negação severa do corpo, como ele fosse apenas fonte do pecado. Essa visão despreza a criação de Deus e pode levar ao legalismo e à culpa excessiva. Por outro lado,
Temos o hinduísmo, prática da exaltação do corpo e dos prazeres físicos como finalidade de vida, da vida. Então, essa postura ignora a santidade e o propósito espiritual do corpo. Em ambos os extremos, distorce a verdade bíblica. O corpo é bom, mas não é Deus. Deve ser cuidado, mas também submisso ao Espírito. O cristão deve ter equilíbrio, pois o corpo é templo do Espírito Santo. Não é um tirano nem um inimigo. Tem que ter disciplina com graça. Devemos cuidar do corpo com responsabilidade, sem obsessão ou desprezo. A liberdade que tem que ter limite. Nem tudo que é permitido convém ao cristão. O corpo deve servir à glória de Deus. O corpo não deve ser idolatrado nem ignorado. Deve ser consagrado. As práticas saudáveis espirituais caminham junto. Alimentação, descanso, exercício e santidade. Ainda temos nesse tópico, o quarto subtópico, princípios ou regras, a interrogação. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz que regra rígida e inflexível, que pode nos levar ao legalismo. Devemos sempre repetir: o que fazemos com o nosso corpo, glorificar a Deus ou visar agradar a nós mesmos? Base bíblica ainda, vamos estar aqui também na base, conforme está em Romanos 12, versículo 1, e 1 Coríntios 10, 31, que diz que a vida cristã não se baseia em um sistema rígido de regra externa, mas em um princípio interno que nasce da transformação pela palavra e pelo Espírito, quando se trata do corpo humano. Essa diferença é essencial. Regras impõem, pode ou não, é pecado ou não. Mas esse tipo de abordagem pode gerar legalismo ou rebeldia. Princípio bíblico orienta: isso glorifica a Deus? Isso edifica a minha vida e dos outros? Essa postura leva à maturidade espiritual. O apóstolo Paulo ensina que devemos apresentar o corpo como um sacrifício vivo, ou seja, consagrado voluntariamente com entendimento e amor. Isso não se faz por obrigação, mas por convicção. Temos que evitar o legalismo. A fé cristã não é uma lista de proibições, mas uma vida guiada pelo Espírito. O cristão tem que ter consciência espiritual. O crente maduro age por discernimento e não por medo de punição. E ainda o apóstolo Paulo diz que tudo é lícito, nem tudo me convém. O corpo deve servir à glória de Deus. O corpo não deve ser motivado por regras humanas, mas por princípios bíblicos. As decisões sobre saúde, aparência, vestimenta e comportamento devem ser feitas com sabedoria e temor a Deus. Somos motivados a repetir sobre as escolhas, se elas glorificam a Deus ou apenas satisfazem desejos pessoais. Glória a Deus. Chegamos agora ao terceiro tópico, o corpo e a coletividade. E o primeiro subtópico, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está escrito na ordem da procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidade e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana.
A troca de afeto por meio da expressão corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião, é a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo, como está a nossa comunhão. Assim como o corpo no caso tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O corpo humano não foi criado apenas para existir, ele foi feito para se relacionar. Deus nos deu o corpo para que, por meio dele, possamos expressar o amor, comunhão, serviço e adoração. No contexto cristão, isso se manifesta de forma prática. Por exemplo, no culto, mãos que se levantam, joelhos que se dobram, a boca que louva, o corpo participa ativamente da adoração. Na comunhão, abraço, gesto, presença física, o corpo é instrumento de afeto e unidade entre os irmãos. No serviço, o corpo realiza obras que edificam a igreja, ajuda o próximo, seja ensinando, cuidando, ou acolhendo, ou trabalhando. A metáfora do corpo de Cristo mostra que cada membro tem função e valor. Ninguém é inútil ou indispensável. Todos são chamados a contribuir com seus dons e presença. Não é bom viver em isolamento. O corpo foi feito para conectar. O cristão não deve viver sozinho. A empatia do serviço, no caso, o corpo é o canal de bênção para os outros. A valorização é mútua, no caso, cada pessoa tem um papel único. O corpo de Cristo. O corpo é ferramenta de comunhão e serviço, não apenas de expressão pessoal, mas também a vida cristã também envolve presença e também participação e entrega física e emocional. Vamos para o tópico 2, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. A Escritura nos adverte da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional, pelos falsos discursos, ou melhor, muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Aqui nós vemos aqui, nesse tópico que fala a prática congregacional, e baseado aqui em Hebreus, que podemos tirar por base, Hebreus 10, 25, e também Romanos 12, versículo 4 e 5, de que a vida cristã não é vivida isoladamente. Deus nos criou com corpo físico para que, por meio deles, participemos da comunhão dos santos. A prática da congregacional envolve presença e envolvimento e serviço do corpo de Cristo, a igreja. A presença física é importante. Estar na congregação é mais do que assistir, é participar como corpo, e com o corpo, no caso, com a voz, o gesto e dons. A unidade da diversidade, cada membro tem uma função, junto formamos um corpo espiritual que se edifica mutuamente. Agora, no culto coletivo, o corpo participa de louvor, da oração, da ceia, da intercessão. Tudo isso exige envolvimento físico e espiritual. O isolamento digital não substitui o valor da presença física na congregação, embora em certo momento a tecnologia ajuda. Agora nós vemos aqui o favor da edificação mútua. O corpo é instrumento para servir
para abraçar, ouvir, ajudar, favorecendo a edificação mútua. Tudo isso acontece na prática congregacional. Cada crente é chamado a contribuir com seus dons e a presença dentro da comunidade. Portanto, congregar é um ato de obediência e amor, não apenas uma rotina. O corpo humano é ferramenta para viver em comunidade e valorizamos, portanto, a igreja local, envolvendo com alegria e compromisso. Terceiro subtópico: tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatiza o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inerte no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Aqui, baseado aqui, agora nós vamos lá para, conforme João 4, 24 e Hebreus 10, 25 ainda, nós vemos que a tecnologia tem transformado a forma do que vivemos. E isso é inegável. E isso inclui a maneira como cultuamos. Transmissões ao vivo, aplicativo bíblico, redes sociais, plataformas digitais, ampliaram o alcance da mensagem do Evangelho. No entanto, é essencial manter o foco e a essência do culto. Não está na forma, mas na verdade e no espírito. A ferramenta não substitui, a tecnologia pode até facilitar o acesso à palavra, mas não substitui a comunhão presencial e o envolvimento físico no culto. Pode ocorrer risco da superficialidade, o excesso da virtualização pode levar a distração, passividade e perda de senso de reverência. É oportunidade para expansão quando usada com sabedoria. A tecnologia pode alcançar vidas, conectar irmãos, fortalecer a fé. O comodismo digital pode enfraquecer a vida espiritual, pois não há envolvimento à presença física. Pode favorecer uma integração consciente. Aí a tecnologia se torna como aliada, sem perder a essência do culto bíblico. A presença e a participação, o corpo ainda é necessário para servir e louvar, interceder e se relacionar. O culto é mais do que conteúdo, é entrega, reverência, comunhão. É importante os recursos digitais com propósito, mas sem abrir mão da congregação e da prática relacional. Chegamos na conclusão. Chegamos no final, vamos estar na conclusão. A verdadeira adoração ao Criador abrange integralidade do nosso ser e o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. A verdadeira adoração ao Criador envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Não é apenas expressão espiritual, mas uma integral, como Paulo ensina. Reconhecer que fomos formados pelas mãos de Deus nos leva à rendição, à relevância e à confiança. Mesmo em meio à dor, como Jó, podemos declarar, portanto, que cada crente
saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, conforme está em 1 Tessalonicenses 4:4, rejeitando os extremos, valorizando a individualidade e vivendo em comunhão. O corpo não é apenas matéria, mas é templo do Espírito Santo e é um instrumento e testemunho da glória de Deus. Chegamos no final dessa segunda lição do trimestre e que Deus nos dá graça e que possamos cada vez mais ter consciência, valorizar o que Deus criou e assim nós vamos estar vivendo para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Fica todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém.